quero contar para vocês quais são as similitudes entre esses três discos, o que eles têm de próximos, em termos de música, de estilo, etc. E eu já começo dizendo para vocês que eu defini esses três discos aí na seguinte questão. É o disco que gerou um pai, que gerou um filho e que gerou um neto. O disco que gerou um pai é o disco Entrei no Tempo, que é o pai desses três, porque saiu primeiro, esse disco do Zé de Paula. E ele gerou um filho, que é o disco Eu Te Contemplo, do Carlos de Oliveira, que saiu na sequência. E depois o neto, que é o disco Meu Ser para Cristo, de Álvaro Tito. Por que que eu coloquei esses três nessa ordem descendente de parentesco? É porque, primeiro, as circunstâncias similares. A mesma gravadora, os três gravaram pela Desperto Brasil, está ali o símbolo DB, né? Em cada capinha tem o DB, tanto aqui, como no caso Oliveira, quanto embaixo aqui do Álvaro Tito. Os três gravaram pela Desperta Brasil, uma gravadora do Rio de Janeiro, e os três discos foram produzidos em São Paulo, tendo a participação do mesmo técnico de gravação, porém os arranjadores foram diferentes. O Entrei no Templo, o arranjador foi o maestro Poli. O Eu Te Contemplo, do Carlos de Oliveira, o arranjador foi José Carlos Adorno. E do Álvaro Tito, o arranjador foi o maestro Luiz Antônio Caran. Como eu disse, os três saíram numa sequência, na mesma gravadora, e essas características a gente vai ver no estilo de música. São três tenores da música cristã contemporânea. A gente pode lembrar dos três tenores da ópera, né? O Plácido Domingo, o José Carreiras e o Pavarotti. Nós temos os nossos três tenores aqui. Então, ambos gravando músicas, praticamente a maioria das músicas do compositor Edson Coelho, algo que os aproximava bastante. A música Entrei no Templo é uma composição do Edson Coelho. Eu Te Contemplo também é uma composição do Edson Coelho. E dentro do disco Meu Ser para Cristo tem a música Dentro do Templo, que também é uma composição do Edson Coelho. O que aconteceu aí? O Edson Coelho tentou emplacar três músicas com a mesma pegada. A pegada do Salmo 73, onde Asaf, insatisfeito, triste com as coisas que ele vê no mundo, onde os ímpios prosperam, sempre se dando bem, e ele, um seguidor, né, de Deus, sentindo ali totalmente em situação oposta, ele sendo um servo do Altíssimo e vendo aqueles que eram pagãos, que eram infiéis, prosperarem. Esse é o momento que Asaf traz, é o Salmo 73 de Asaf, Asaf que atuou com Davi na formação dos músicos do templo. Então Asaf vem trazer as suas reclamações e seus queixumes para Deus, e ele desabafa, e até que tem um momento que ele cai em si, e ele diz, até que entrei no templo. Umas versões falam até que entrei no santuário, e outras falam até que entrei na casa de Deus. Mas tem a versão que diz até que entrei no templo, e certamente foi aí que Edson Coelho buscou inspiração para compor essa música Entrei no Templo. E a gente vê, né, pela letra da música, essas circunstâncias que eu tenho dito aqui sobre a questão do Asaf, e ali está reclamando, queixoso, né? Então a gente tem o disco Entrei no Tempo, que eu sou capaz de sugerir que o Osés está com essa Bíblia aberta no Salmo 73, pode ser muito bem isso, vocês veem inclusive pelo volume de páginas, está mais ou menos no centro da Bíblia, onde a gente entra no livro dos Salmos. Então, possivelmente, isso tem que perguntar ao Osés de Paulo, possivelmente estaria aqui no Salmo 73, fazendo jus ao título do disco Entrei no Templo. Então a gente vai para o Carlos Oliveira, né? Eu Te Contemplo, na mesma gravadora. Outra semelhança, ao fundo, o Osés tirou a foto com a Bíblia aberta e tem uma cortina ali por detrás do Oséias, e a gente vai para o Carlos Oliveira, tem uma cortina ali por detrás do Carlos de Oliveira, né? Como eu disse, na mesma gravadora. E o diferente está aqui o Álvaro Tito, que tem um fundo negro ali por trás do Álvaro Tito. Aí a música, que foi a tentativa do Edson Coelho, creio eu, de emplacar três músicas com a mesma temática, Entrei no Templo, Eu Te Contemplo e Dentro do Templo, por três tenores da música cristã contemporânea. A coisa estava indo bem até aqui, Eu Te Contemplo, Carlos Oliveira,
Só que quando chegou no Álvaro Tito, o neto dessa história aí, vamos dizer assim, né? Já tinha um pensamento, né? O jovem tem sempre um pensamento um pouco mais diferente. Ele não colocou a música do Edson Coelho para título, né? Meu Ser para Cristo é uma música do próprio Álvaro Tito, porém gravou a música Dentro do Tempo, que é a segunda faixa do disco, e é a música do Edson Coelho. Um pensamento aqui vai na minha cabeça que o Edson pode ter pensado que o Álvaro Tito fosse colocar Dentro do Templo como o título do disco. Logicamente, se o Álvaro tivesse pensado, como eu estou pensando agora, na tentativa do hat-trick do Edson Coelho, né? 3 músicas com a mesma pegada, Entrei no Templo, Eu Te Contemplo, e aqui seria Dentro do